Vem conhecer um pouco mais nesse vídeo sobre o misterioso tubarão-baleia. Nós vamos conhecer um pouco do que ele se alimenta e como ele se alimenta. Também nós vamos ver um pouco mais sobre os oceanos na qual ele vive, o tipo de reprodução da espécie e também outras curiosidades sobre esse que é o maior tubarão do mundo. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Este é um vídeo com um tema escolhido pelo nosso apoiador do canal, o João Vitor. E se você também quiser indicar temas de vídeos aqui para o canal, pense em tornar-se um apoiador clicando no link abaixo que está aqui na descrição desse vídeo, que é o link da nossa campanha do Apoia-se, que você pode contribuir para a permanência daqui do canal, para que nós possamos trazer cada vez mais vídeos interessantes como esse aqui. Essa é a primeira parte de uma série de 2 vídeos na qual nós vamos explorar um pouco sobre o tubarão-baleia. Nessa nós vamos falar mais sobre o comportamento em geral e outras características peculiares dele, e no próximo nós vamos trazer mais curiosidades interessantes, então já fique ligado e não deixe de se inscrever aqui. O nome científico do tubarão-baleia é Rhincodon typus. O tubarão-baleia foi descrito pela primeira vez por um cirurgião militar escocês, o Andrew Smith, no século XIX. Ele era um zoólogo proeminente na África do Sul, nesse momento em que a espécie foi descrita pela primeira vez. E várias espécies levam o nome do Andrew Smith. E ele era amigo, então, na época de Charles Darwin. E falando em Charles Darwin, nós já temos um vídeo aqui bem interessante, na qual eu falo um pouco sobre as principais críticas à sua teoria da seleção sexual e os problemas envolvidos nela. Então, se você ficou curioso para saber esses problemas envolvidos na teoria da seleção sexual, confere aqui. Quando um tubarão-baleia foi arpoado na África do Sul, em Table Bay, em 1928, Smith estava nesse local e ele acabou descrevendo essa nova espécie para a ciência. A pergunta que ele teve na época era: tem dentes? E isso passou muito pela sua cabeça, porque é uma característica bastante evidente dos tubarões. E ele acabou descobrindo que os tubarões têm centenas de fileiras de dentes, que nós vamos explorar um pouquinho mais pra frente aqui no vídeo, que são quase invisíveis, que ficam abaixo dos seus lábios. Por isso ele escolheu chamar o nome desse animal, desse tubarão, de Rhincodon typus, que significa literalmente dente de raspagem. Alguns anos depois, Smith sugeriu um nome também com um tema relacionado ao dente dos tubarões, que é Carcharodon, ou dente regular, que é o nome da espécie do Carcharodon carcharias, que é o nome do tubarão branco. Os tubarões-baleias, eles não são baleias, vale sempre ressaltar aqui, né? Eles são tubarões. E eles são os maiores peixes do mundo, medindo até 15 metros de comprimento. E lembrando que nós falamos aqui já no canal também de um outro grande peixe, mas aqui nesse que nós falamos era um peixe ósseo. E aqui nós estamos falando de um peixe cartilaginoso, né, o tubarão-baleia. O maior peixe ósseo do mundo é o peixe-lua, que ele tem muitas características peculiares, então vai lá conferir. Mas o maior peixe em todas as características é o tubarão-baleia. Eles variam uma média de 5 a 10 metros e eles pesam, em média, até cerca de 18 toneladas. É mais ou menos o tamanho de um ônibus, como esse ônibus aqui esquematizado nesse esquema, esses ônibus amarelos típicos dos Estados Unidos. Dado esse tamanhão todo que os tubarões têm, você poderia pensar que a ciência, os pesquisadores, sabem muito sobre esse peixe, não é mesmo? Mas se sabe muito pouco sobre os tubarões-baleias em relação a outras espécies, e ainda tem muita coisa sobre o seu comportamento que continua um mistério. A cabeça do tubarão-baleia, ela é achatada e ela tem um focinho bem rombudo, assim, né, acima da sua boca. Ele também tem umas estruturas que são os barbilhões curtos, que são órgãos sensoriais que ajudam eles a perceber o ambiente. Esses bigodes são tipo os bigodes do bagre. E olhem só como é essa cara do tubarão-baleia mais de perto, onde estão os barbilhões. Suas costas e lados, eles são cinzas e a um tom amarronzado, com manchas brancas e listras claras ao longo do seu dorso. As suas barrigas também são brancas, e cada tubarão-baleia tem o seu próprio padrão de manchas ao longo do seu corpo, muito parecido com as impressões digitais humanas. Desse modo, os pesquisadores conseguem identificar qual é qual indivíduo apenas por esse padrão de marcas.
A boca do tubarão-baleia tem cerca de 1,50 m de largura. Eles têm fileiras de mais de 300 dentes, mas como filtradores que eles são, eles não usam esses dentes para comer. Olhem só como são os dentezinhos, olha, todo distribuído ao longo dessas fileiras, são bem pequituchinhos. O habitat. Vamos falar um pouquinho sobre como é o local na qual eles vivem. Os tubarões-baleia, eles tendem a gostar de áreas mais quentes e são encontrados em áreas tropicais ao longo de todo o mundo. A maioria dos tubarões-baleia, cerca de 75%, ela é encontrada nas regiões do Oceano Índico e Pacífico. 25% das populações são encontradas no Oceano Atlântico, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, que vocês percebem, né, ao longo dessa faixa aqui no mapa, são as principais áreas de ocorrência e de avistamento de tubarões-baleia. Com esses pontos são as principais regiões na qual são descritas que eles aparecem. Os tubarões-baleias são criaturas solitárias, eles não costumam viver em grupos, apenas em momentos específicos da sua vida. Eles não se intimidam, porém, em às vezes compartilhar áreas de alimentação com outros tubarões-baleias que estejam ali por perto. O Mar Vermelho, essa região aqui do mapa, ali entre o Egito, Arábia Saudita, Israel, é a área na qual os tubarões-baleias juvenis acabam vivendo por um tempo maior, até que eles atinjam uma idade suficiente para eles estarem no mar aberto. É comum o avistamento nessa região. As fêmeas do tubarão-baleia, elas produzem ovos, mas os filhotes, eles nascem dentro da mãe. A mãe, o ovo fica dentro da tubaroa, dentro da mãe tubarão, e ele vai nascer lá dentro da mãe. E isso acontece como no caso de outros tubarões também, que nascem assim. Em seguida, a fêmea dá à luz a cerca de 300 filhotes vivos. Mas a maioria desses filhotes nunca chegam à maturidade, porque muitos acabam morrendo. Os tubarões-baleia têm uma longa infância. Aos 25 anos é que eles vão estar considerados adultos e aptos a terem seus próprios filhos. Eles podem viver de 100 a 150 anos de idade. Em 1955, uma caixa de ovo com um embrião intacto foi encontrada na costa do Texas. E essa caixa está sendo mostrada aqui. O ovo e a cápsula, né, onde o feto do tubarão-baleia estava. E olha só ele aqui, bebezinho. Porque é extremamente raro se encontrar o tubarão-baleia filhote. E particularmente ovos, assim, desse jeito. Tudo que se sabe sobre a reprodução do tubarão-baleia vem de uma única fêmea que foi capturada em Taiwan em 1995. Essa fêmea, ela tinha 304 embriões em diferentes estágios de desenvolvimento no seu útero. E olhem só nessa imagem, um close nas tubarões-baleias fêmeas grávidas. Olha só como a barriguinha fica estufada assim, né? A análise genética desses embriões que foi encontrada na baleia, no tubarão-baleia de 1995, fizeram um estudo em um teste de DNA em 29 desses embriões, pegando embriões de idades diferentes, porque eles não estavam todos com a mesma idade de desenvolvimento. E esses testes de DNA revelaram que todos eles tinham o mesmo pai, levando os pesquisadores à hipótese de que os tubarões-baleia podem armazenar esperma e fertilizar óvulos ao longo quando a fêmea precisa, quando a fêmea necessita. Semelhante àquela questão que eu já falei aqui no canal, sobre a seleção que as fêmeas fazem sobre o esperma, que elas conseguem armazenar e escolher qual macho utilizar. Então, sobre essa questão da influência da escolha da fêmea, que nós podemos chamar de a escolha enigmática da fêmea também, em alguns casos, mas aqui é mais sobre o uso específico do esperma, estará linkado aqui esse vídeo, ficou bem interessante, que você vai conhecer mais as estratégias que algumas fêmeas podem ter para armazenar esperma e fazer estruturas anexas à sua vagina para essa função. Que não é o caso, aqui ainda não se sabe ou não se conhece, no caso do tubarão-baleia, né? Porque ainda não se sabe quase nada sobre esse aspecto reprodutivo dos tubarões-baleia. Essa estratégia de armazenar espermatozoide faz sentido no caso do tubarão-baleia, já que os encontros com o sexo oposto podem ser raros e acontecer com uma frequência baixa no mar aberto. Então, ter essa estratégia de armazenar esperma para poder usar quando for necessário colocar os ovos é uma estratégia bastante benéfica.
Olhem só essa linda foto do cientista e pesquisador Dr. Rui Matsumoto, do Centro de Pesquisa de Okinawa, Tsurashima, realizando o primeiro ultrassom em um tubarão-baleia nadando livremente. Os tubarões-baleias jovens têm entre 30 a 50 centímetros de comprimento e eles têm marcas semelhantes nas suas costas dos tubarões adultos. As mães dão à luz os seus filhos e elas vão embora logo em seguida, e eles vão ter que se virar sozinhos, ela não vai cuidar deles. Por isso, também, a sua taxa de sobrevivência é muito baixa. A alimentação desses filhotes é feita principalmente em águas profundas e abertas, onde o zooplâncton e cardumes de teleósteos, que são os nomes para os peixes ósseos, residem. E torna esses juvenis, esses machos, suscetíveis à predação de outros peixes, como os espadachins e também os tubarões azuis. À medida que os jovens vão se tornando adultos, o seu grande tamanho acaba fazendo com que eles sejam difíceis de serem predados por outros animais. Poucos predadores conseguem predar um tubarão-baleia adulto. Um dos poucos são as orcas e também os grandes tubarões brancos. Como os tubarões-baleias são principalmente animais solitários, há muito pouca informação disponível sobre a comunicação entre os animais. Sabe-se que a audição ela é altamente sensibilizada e ela pode dos tubarões-baleias ela pode captar o menor som que as suas presas fazem, ou então que outros tubarões-baleias podem fazer, e talvez isso esteja envolvido na comunicação, mas ainda não se sabe. As ampolas de Lorenzini, que são essas estruturas localizadas na região da cabeça do animal, como está esquematizado aqui, auxiliam na detecção de sinais elétricos fracos que as suas presas emitem, e também campos magnéticos que facilitam com que o animal se locomova na água e possa caçar as suas presas. Outro animal que nós já falamos aqui no canal que também possui esse sentido de detecção de sinais elétricos, mas não necessariamente com as ampolas de Lorenzini, e é um mamífero ainda por cima, né? É o ornitorrinco. Então, se você ainda não viu esse vídeo, confere aqui. As ampolas de Lorenzini vocês podem ver nessa foto de uma outra espécie de tubarão, que aí dá para você ver esses buraquinhos. Os tubarões-baleia têm o maior tímpano do reino animal. Ninguém sabe realmente o que os tubarões ouvem, mas acredita-se que esse enorme órgão com certeza facilita com que eles encontrem as suas presas. Imagine só o quão potente é o seu tímpano que o permite ouvir o som do plâncton. E o que eles comem? Bem, apesar do seu enorme tamanho, essa espécie se alimenta exclusivamente de formas de vida muito pequenas, como os plânctons, o krill, ovas de peixes e também de peixes bem pequenos. Eles utilizam uma alimentação que é uma alimentação por sucção ou alimentação por filtro. Eles abrem as suas bocas grandes, que permite uma grande entrada de água. Junto da água vem esses esses pequenos organismos que estão ali. Com isso, as suas brânquias, que no lado interno delas, eles contêm pequenas estruturas que vão filtrar qualquer coisa maior do que 1 milímetro de diâmetro, como esquematizado aqui. A água entra e aí ela vai passar por essas estruturas das brânquias, e aqueles animaizinhos que são maiores do que 1 milímetro vão ficar na boca dele, e a água passa e sai fora dele. Ele não vai engolir essa água vai sair pelas brânquias ali na região lateral. Embora o tubarão-baleia, o Rhincodon, tenha uma visão deficiente, as suas narinas são altamente sensíveis e a sua audição também bastante apurada ajuda na detecção de grandes grupos de zooplâncton para que eles possam comer. Grandes cardumes de anchova ou de sardinhas fazem também um barulho único quando nadam, o que pode alertar os tubarões-baleias da sua presença. Uma associação entre cardumes de atum e Rhincodon tem sido frequentemente observadas, pois a dieta de ambas as espécies é semelhante. Então talvez exista alguma relação de que talvez os atuns possam avisar de que a alimentação do tubarão-baleia também está por ali, então ele poderia seguir, talvez exista essa relação, mas ainda não se sabe. Porque o atum, ele respinga na água, né, faz vários barulhos quando ele está se alimentando, e o Rhincodon, né, o tubarão-baleia, poderia usar esses sons para ajudar a se guiar até onde os atuns estão comendo para comer também. A alimentação, ela ocorre normalmente de forma individual. Mas, como nós falamos aqui anteriormente, pode ser que os tubarões-baleias se reúnam para poder se alimentar no mesmo lugar.
Devido ao seu grande tamanho, muitas centenas de quilos de zooplâncton e outros pequenos animais são necessários para que eles se mantenham todos os dias, e ele precisa comer com bastante frequência. E com relação ao comportamento, eles são muito dóceis e não representam uma ameaça real para os seres humanos. Embora eles possam ser grandões, eles são bastante gentis. Eles não podem engolir um ser humano devido ao tamanho do seu esôfago, que tem apenas alguns centímetros de diâmetro. Como vocês veem nesse esquema, olhem só onde está o esôfago. Esse aqui não é um tubarão-baleia, né? É só um esquema. Mas aí vocês têm uma ideia de que essa região do esôfago do tubarão-baleia é bem pequenininho. Não teria como ele engolir uma pessoa ou mastigar partes da pessoa porque é muito pequeno. É para passar apenas pequenos peixes ali. Quão rápido os tubarões-baleias nadam? Eles podem nadar a velocidades bem baixas, de apenas 5 km por hora. Mas eles podem chegar a mergulhar até 1.000 metros de profundidade. De acordo com a IUCN, acredita-se que a população do tubarão-baleia no Indo-Pacífico tenha reduzido em 63% nos últimos 75 anos, e que a população no Atlântico tenha diminuído em mais de 30%, e as populações continuam diminuindo. Isso é ainda mais agravado porque os tubarões-baleias têm um tipo de reprodução muito lenta. Como nós falamos, eles demoram para estar adultos até 25 anos. Então, o seu processo de repovoamento de populações é bastante lento. E como nós sabemos muito pouco sobre a sua reprodução, é mais um fator que prejudica ainda mais na preservação dessa espécie. E aí, vocês gostaram de conhecer um pouco mais sobre esse misterioso animal que nós precisamos tanto saber mais sobre ele para justamente ajudar no seu processo de conservação? Se você gostou, não deixe de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas também conheçam um pouco mais sobre o tubarão-baleia. E não deixe de se inscrever aqui, porque em breve vai sair a segunda parte desse vídeo em que vocês vão descobrir algumas curiosidades únicas desses animais, inclusive que existem espécies que vivem na boca dele. E outras curiosidades mais. Então não deixe de se inscrever aqui. E confere esse outro vídeo aqui que eu falo um pouco sobre os tubarões e como eles podem estar sendo ameaçados, de certa forma, com a questão da produção de vacinas em larga escala que usam o óleo de esqualeno. Então, se você ficou curioso para conhecer como que a produção de vacinas impacta na caça dos tubarões em geral, confere esse vídeo aqui. E eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e nesse vídeo aqui. E até mais!